favor, Estela. Chamo também para compor a mesa o professor Flávio de Campos, da Universidade de São Paulo. Onde está o Flávio? Por favor, Flávio. Chamo ainda para compor a mesa o professor Riberto, do Ibirapuera. Professor Riberto, pode chegar. Essa vai ser a nossa mesa. E eu queria só explicar para vocês que nós faremos aqui intervenções da mesa. Cada pessoa aqui pode falar de 5 a 10 minutos, né, mais ou menos um tempo que seria o necessário. E depois nós vamos franquear a palavra a todos os presentes. Todas as pessoas farão intervenções com sugestões, críticas, encaminhamentos. A palavra será livre e franqueada a todos vocês que estão participando. A gente abre aqui pela mesa. Tudo bem, pessoal? E essa audiência pública foi chamada como uma forma, como uma ferramenta de resistência ainda. Nós estamos vivendo um momento dramático, principalmente aqui em São Paulo, tanto na prefeitura como no estado de São Paulo, que é esse processo de privatizações de equipamentos públicos, desmontes de equipamentos públicos, tanto na área municipal como na área estadual. Aqui na Assembleia Legislativa, para vocês terem uma ideia, do ponto de vista estadual, já foram aprovados vários projetos de lei do governador Dória, privatizando, desmontando empresas públicas, fazendo fusão de empresas, como, por exemplo, já foi aprovado o projeto que privatizou o Jardim Zoológico, que vocês conhecem, ele está praticamente privatizado, será entregue para uma empresa. Foi aprovado um projeto de lei privatizando o Jardim Botânico, privatizado também. O projeto do próprio complexo do Ibirapuera foi aprovado recentemente, houve muita resistência aqui, movimento organizado, fizemos obstruções, mas o governo tem maioria e conseguiu aprovar o projeto, né? E tem outros projetos. O governo estadual está agora privatizando 4 presídios, vai ter aí um plano piloto de privatização de presídios do sistema prisional, já começa com 4, depois ele deve expandir esse processo. Ele anunciou ainda a privatização de aeroportos estaduais, são 200 equipamentos na lista do governador Dória para privatizar, fora os que já foram privatizados, como os parques estaduais, as florestas estaduais, até a Caverna do Diabo já foi privatizada. Para quem não sabe, ela entrou no pacote anterior, mas no governo Alckmin, né? Então é um processo que nós chamamos de desmonte do Estado, de empresas públicas, equipamentos públicos, sem contar, ainda me esqueci, ainda dos 1.200 quilômetros de rodovias que serão também entregues para as concessionárias. Isso, na prática, significa mais pedágios no estado de São Paulo. Haverá uma entrega de 1.200 quilômetros que vai da região de Piracicaba até Panorama, está lá com a fronteira com o Mato Grosso, né? Então, são 1.200 quilômetros. Imaginem vocês o impacto disso na cesta básica, né? Porque as mercadorias que são transportadas pelo estado de São Paulo, elas têm o frete depois ele é repassado para as mercadorias, e a conta chega para todos nós. Então, não é só quem passa pelas estradas estaduais que paga pedágio, nós pagamos também indiretamente na compra de mercadorias e até mesmo da própria cesta básica. Então, eu estou só falando um pouco aqui para vocês do cenário que é esse aqui no estado de São Paulo, né? E outros projetos estão chegando. Foram também privatizadas empresas como a Implaza, e agora tem hoje nós discutimos aqui no Colégio de Líderes, que o governo pretende também desmontar algumas empresas importantes que funcionam muito bem, como a Fundação Oncocentro do estado de São Paulo, né, que faz próteses para as pessoas que tiveram câncer e precisam desse serviço, que não custa tanto para o Estado, mas o Estado vai desmontar. Nós recebemos uma comissão de servidores do Oncocentro, mostrando inclusive o trabalho deles com próteses para olho de pessoas. Vou até passar para vocês aqui esse documento que nós recebemos, porque é chocante, mostra, né, que não há limite para esse processo de desmonte das estruturas do Estado, principalmente do que funciona
bem e com qualidade, que foi o caso aqui, que nós estamos chocados com o complexo do Ibirapuera. Sei que tem pessoas aqui, que, inclusive, que moram lá. O complexo do Ibirapuera sempre foi um celeiro de formação de grandes atletas, inclusive de medalhistas. E esse trabalho se perde completamente com essa privatização. Então, esse é o contexto que nós vamos aqui debater hoje, ouvindo aqui as pessoas da mesa, ouvindo vocês, né? E muita gente fala, mas já privatizou, já aprovaram a lei municipal, na Câmara Municipal, já foi aprovada a lei na Assembleia Legislativa. Olha, pessoal, os dados estão rolando, o mundo não é, o mundo está sendo, como já diria Paulo Freire. Uma lei aprovada pode ser revogada através de uma outra lei aprovada no parlamento, ou através de uma DIN, de uma ação na Justiça, ou no Tribunal de Justiça, ou no Supremo Tribunal Federal. E o nosso mandato tem experiências positivas e bem-sucedidas em relação à reversão de leis que foram aprovadas. Hoje mesmo nós estamos comemorando uma ADPF, que nós ingressamos com ela há 10 anos, que nós ingressamos em 2009, aqui pela Assembleia Legislativa, através de um movimento organizado, que foi julgada na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi vitoriosa em relação à Ordem dos Músicos do Brasil. Nós conseguimos, através dessa ADPF, libertar os músicos da obrigatoriedade do pagamento da anuidade para essa ordem, né? E também libertamos os músicos da fiscalização da Ordem dos Músicos, que eles, desde 1960, eles eram obrigados a pagar para trabalhar. Eles tinham que estar filiados, associados à Ordem dos Músicos para exercer a profissão. Então, é uma vitória, né, no Supremo. Nós tivemos uma outra aqui importante em relação a uma lei do próprio governo que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e nós conseguimos revogar no Supremo Tribunal Federal vários artigos dessa lei estadual, que na época nós votamos contra, fizemos um movimento que tem a ver com a aposentadoria de cartorários e advogados aqui do Estado de São Paulo. Nós revertemos também na Justiça a lei aprovada aqui e outras. Então, é possível você revogar uma lei que já foi aprovada. E, além disso, nós estamos também com um movimento junto ao Ministério Público Estadual. Assim que a lei foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, do Complexo do Ibirapuera, nós ingressamos com uma representação no Ministério Público Estadual, pedindo que o MP, né, crie ali um remédio jurídico, uma ação civil ou a DIN, enfim, o MP está vendo isso. Nós vamos pedir uma audiência com o promotor do caso, vamos levar uma comissão desse movimento para debater com o promotor uma medida jurídica em relação à revogação da lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, porque para nós ela é inconstitucional, inclusive. Então nós temos outros caminhos, né? Não é porque a lei foi aprovada aqui que você não consegue mais reverter a situação, né? Mas é importante hoje ouvir vocês e depois fazer encaminhamentos dessa luta de defesa desse patrimônio que nós temos aqui, dois patrimônios importantes, o Pacaembu, por tudo que ele representa, e o complexo aqui do Ibirapuera também. Ambos têm uma importância fundamental para a cidade de São Paulo. Eu vou começar então com o Flávio, aqui o nosso professor, doutor da Universidade de São Paulo, que tem estudado muito isso, que tem muita informação e participa desse movimento de resistência, tem participado inclusive aqui das audiências públicas, aqui já participou de programa da TV Assembleia Legislativa, né, explicando melhor, traduzindo a complexidade dessa situação. Flávio, muito obrigado, professor, pela sua participação. E com a palavra, fique à vontade. Obrigado, Jonasi. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui de novo, né? A gente se reencontrar. Assim, a minha proposição é fazer uma fala bem curta. Na verdade, uma fala que ela tem dois aspectos fundamentais. É um pouco algumas pistas para reflexão acerca do que nós já fizemos, né, nesses dois movimentos, tanto o Pacaembu quanto o Ibirapuera, e algumas questões mais pontuais acerca do que nos move, né? Por que nós estamos aqui, por que nós estamos nos reunindo e trabalhando aqui em conjunto. Eu fiz um texto que eu vou
seguir aqui, até para caber mesmo dentro dos meus 5 minutos que eu me organizei. Muitos dos presentes aqui já estiveram juntos em outras lutas e mobilizações, né? Muitos de nós se conhecem de outras jornadas. É uma grande satisfação reencontrar pessoas de lugares diferentes, né? No momento em que tentamos articular duas lutas específicas, mas duas lutas específicas que têm inúmeras semelhanças. E acho que essa é uma questão fundamental, né? A defesa do complexo esportivo do Pacaembu, ela é muito semelhante à defesa do complexo desportivo Constâncio Vaz Guimarães. Essas duas mobilizações, cada qual na sua trajetória, já tem um histórico de avanços, de algumas vitórias e também de alguns reveses, né? Aqui tenho certeza que vários dos que estão aqui presentes, os meus colegas aqui também de mesa, vão apontar importantes aspectos desses enfrentamentos, né, para complementar esse histórico. Eu não vou por aqui. Eu quero pensar um pouco o que é a luta, o que é a mobilização. Todas as lutas, elas são compostas por ritmos variados, por idas e vindas. Acho que devemos levar em consideração, quando a gente pensa para avaliar tanto a mobilização a respeito do Pacaembu, quanto a mobilização acerca do Complexo do Ibirapuera, avaliar o contexto histórico no qual nós estamos inseridos, para poder dimensionar os nossos movimentos e planejar as nossas ações. O contexto, esse momento que a gente está vivendo, é um momento muito confuso no Brasil. E ele revela um certo cansaço após uma avalanche de mobilizações sociais de natureza muito variadas e que tiveram início lá em 2013, naquilo que ficou conhecido como Jornadas de Junho. Atualmente, eu diria que esse cansaço ele não é só perceptível nas nossas mobilizações. Ele também é identificável em diversos outros movimentos e frentes de lutas da sociedade civil. Ontem eu me encontrava na Catedral da Sé, num evento, na montagem da Frente Interreligiosa em Defesa da Amazônia. Um evento muito bonito, muito forte, né? Também ali, naquele evento, na Catedral da Sé, com um evento ecumênico, um evento com a presença de representantes das lideranças religiosas católica, ortodoxa, protestantes, candomblecistas, budistas, kardecistas. Ali também a gente reencontrou muita gente de muitos lugares diferentes também, e a mesma discussão a respeito da necessidade da mobilização acerca da temática da Amazônia. Nessa situação histórica, acho que devemos avaliar nossas iniciativas e ações como positivas. Acho que o que a gente conseguiu até agora, tanto em relação ao Pacaembu como em relação ao Ibirapuera, é muito positivo. É positivo de uma maneira relacional. Não é positivo de uma forma ahistórica. É positivo do ponto de vista da conjuntura de forças, da correlação de forças na qual nós estamos inseridos. A despeito de uma certa letargia, de uma certa desmobilização social geral, nós temos conseguido avançar, temos algumas conquistas pontuais e, sobretudo, eu acho que o nosso grande ganho é que nós estamos juntos e estamos resistindo. É preciso, no entanto, conhecer os limites da nossa força. É preciso saber quando podemos combinar a força com estratégia. Acho que, de certa maneira, esse é o desafio e esse é o caminho que a gente tem que debater aqui. Aqui talvez estejam os nossos maiores trunfos. Uma certa unidade de ações e proposições. A gente tem convergência aqui do ponto de vista dos encaminhamentos. E a nossa resistência com uma grande diversidade de pessoas. Atletas, ex-atletas, moradores, professores, servidores públicos, associações, coletivos, pesquisadores, lideranças políticas e ativistas. Essa diversidade ela é muito rica, ela é muito interessante. A gente conseguir reunir e conversar todos nós aqui juntos nessa sala. Eu quero lembrar uma frase recente do ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, que já virou uma espécie de bordão nesse tipo de discussão e reunião, e que é um bordão inspirador.
a frase dele: não há derrota definitiva, nem triunfo definitivo. Eu completaria: temos que estar sempre mobilizados, tanto para reverter os reveses, quanto para garantir nossas conquistas. A segunda parte da minha fala é colocar uma questão para todos nós. Né? Por que nós lutamos? Por que nós estamos aqui? O que nos traz até aqui? Eu acho que cada um de nós deve se indagar quais são os motivos do seu engajamento. Nós, do Observatório de Esportes do Ludens, lá da USP, e eu tomo a liberdade aqui de falar em nome do grupo de pesquisadores que tem se reunido, tem discutido um pouco isso, lutamos, resumidamente, em primeiro lugar, pelo direito constitucional do acesso ao lazer e pelo papel de inserção e transformação social que tem o esporte. 2. Nós lutamos pela elaboração e implementação de políticas públicas de esporte e lazer que sejam democráticas e inclusivas. 3. Pela ampliação de centros de treinamento e aperfeiçoamento esportivo, bem como pela ampliação de políticas de incentivo aos atletas. 4. Pela preservação do patrimônio cultural, esportivo e histórico, representado, nesses dois casos, pelos complexos esportivos do Pacaembu e do Ibirapuera. 5. Pela memória esportiva de equipamentos que sediaram importantes competições internacionais, como a Copa do Mundo de Futebol de 1950 e o Pan-Americano de 1963, e por onde atuaram alguns dos mais importantes atletas da história do esporte nacional. 6. Pelos interesses públicos, tanto na utilização e conservação desses equipamentos, como também contra a sua criminosa transferência para setores privados, sob o falacioso argumento de economia de recursos públicos, promove-se a transferência de recursos e do patrimônio público a setores privados. Isso é um crime. Isso é criminoso o que está se fazendo hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. 7. Nós lutamos contra a concessão ao setor privado de equipamentos carregados de significados e interesse histórico-cultural, cuja natureza é ser espaço público. E, por fim, 8º, e finalizo, nós lutamos porque é necessário lutar pelos direitos dos cidadãos. Os direitos dos cidadãos não caem do céu. Eles têm que ser buscados, eles têm que ser conquistados. Esses direitos, que são os meus direitos, os seus, os nossos direitos, os nossos Pacaembu e Ibirapuera. Obrigado. Obrigado, professor Flávio. Vamos ouvir então a Estela Daut. Sim. É isso mesmo? Da Daut. Da Daut. Bom, boa noite. Queria agradecer a presença de todos também. Me sinto muito honrada de estar participando desse evento e estar compondo a mesa, porque, como o Flávio comentou, estamos todos desanimados com os ataques à cultura, ao lazer, que vêm sendo empreendidos em todas as escalas, né? Federal, estadual, municipal. Então, apesar de nós estamos aqui numa terça-feira, às 19h, é difícil vir até aqui. Foi um movimento que é fruto de esforço individual de pessoas que acreditam que ainda tem como segurar o desmonte que está acontecendo na cidade. Então, realmente, por mais que é notável a gente reconhecer que não é a quantidade que representa o quão importante é esse evento. Então, nos casos do Pacaembu e do Ibirapuera, são dois movimentos que reúnem pessoas que não se conheciam antes. Então, isso é muito importante. Nós nos conhecemos porque estamos lutando pela preservação desses dois espaços.
E essa resistência ela vem sendo feita de pessoas que algumas não têm bagagem nenhuma de política e de resistência, como eu, por exemplo. Então eu estou aprendendo isso agora e fazendo porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E isso é conveniente. Então, no caso do Pacaembu, que é o grupo que eu represento aqui nessa mesa, nós elaboramos um manifesto para deixar mais claras as nossas pautas. Então, nós temos 4 pautas, né, que é a preservação dos espaços públicos, o respeito ao investimento público, e o respeito à função social dos espaços e a participação da sociedade em quaisquer movimentos, quaisquer mudanças, né, nos equipamentos públicos. Então, no caso da preservação, nós nos colocamos contrários à narrativa de que o Pacaembu ele está vazio, que ele não tem uso, que é um equipamento, um elefante branco, porque, na verdade, isso vem acontecendo um desinvestimento no Pacaembu e nas atividades públicas. Então, a narrativa ela vai impregnando a mentalidade das pessoas sobre esse espaço. E o que se vê na televisão, realmente, é que o processo já acabou e que é um grande presente a concessionária administrar e dar um uso novo e transformar o Pacaembu num lugar mais moderno, numa arena, que, inclusive, é um fato muito questionável, né? Porque arenas nós temos algumas aqui em São Paulo, temos várias no Brasil, inclusive, e temos exemplos como o Maracanã de transformação de equipamentos públicos em arenas que não deram certo. E agora o que se observa é a saída de uma concessionária, no caso do Maracanã, e um retorno a algo que já existia, que é, por exemplo, a Geral, a parte dos assentos populares no Maracanã. Então, uma demolição do tobogã representa o aumento da desigualdade no acesso ao esporte e no acesso ao público que vai assistir futebol, e inclusive uma mudança na função do Pacaembu, que é uma função histórica, de receber todos os times da cidade de São Paulo. Esse é um dos pontos. O segundo é a respeito de um instrumento que foi criado para a preservação de móveis tombados, como é o caso do Pacaembu, que é a transferência do direito de construir. Então, no caso do Pacaembu, a prefeitura cede um potencial construtivo que, inclusive no caso do Pacaembu, não seria aplicável, porque ele já ocupa todo o seu potencial construtivo, mas ele dá de presente para a concessionária para ela vender no mercado. Então, o valor que se paga pelo Pacaembu, ele não é real, porque não está sendo considerado o valor que eles vão receber de volta na venda desse potencial construtivo. E isso não é falado na mídia, não é disseminado, e é uma evasão de recurso público, essa transferência de potencial construtivo, porque é um dinheiro e é da prefeitura, não poderia ser passado para particulares. Isso abre um precedente muito perigoso com outros imóveis que estão em situações análogas à do Pacaembu. Outra coisa que nós falamos é que no contrato da concessão é muito ambíguo ele é muito ambíguo em relação ao uso do complexo. Então se coloca que ele vai estar aberto das 6 às 22 horas, o acesso, só que existem tabelas a respeito do uso da secretaria e a respeito de uso de atividades que não são da secretaria, que se colocam um pouco em conflito com essa informação. Então, a piscina estaria aberta 5 horas por semana para atividades que não são da secretaria. Só que se o Pacaembu vai estar aberto para uso público das 6 às 22, isso não faz muito sentido.
inclusive pelo fato da diferença entre o uso dessas palavras, acesso e uso. Eu vou acessar a piscina, mas a piscina não fica aberta das 6 às 22 hoje em dia também. Então, o contrato, o edital, ele parece ter sido feito para a concessionária querer o Pacaembu, não para as pessoas que estão e que usam o lugar. Então, nós questionamos a validade desse processo e eu, pelo menos, não me coloco contra a concessão de uma forma geral. Mas, no caso do Pacaembu, ela não está sendo feita respeitando os procedimentos, participação popular e esse é um dos outros pontos que nós questionamos, que não houve envolvimento da população na elaboração do edital. A prefeitura abriu por 15 dias para perguntas e respostas pelo site, depois fez 2 audiências públicas, uma muito mal divulgada no próprio Pacaembu, então ninguém sabia. E, pela minha experiência dentro do Pacaembu, as pessoas acreditavam que alguma coisa ia barrar, de tão absurda que era tudo. Então, ou a associação ia conseguir impedir, ou os conselhos de preservação também conseguiriam. Então, todo mundo ficou esperando algo acontecer, só que já estava totalmente aparelhado para que a concessão saísse, inclusive como uma bandeira de governo para uma potencial disputa na prefeitura no ano que vem. E é bandeira de governo do Estado também, do Dória, então é muito complicado. Então, a gente, com o fruto de uma ação de indivíduos e cidadãos, que nós acreditamos que os espaços públicos da cidade não podem ser privatizados, concessionados, porque a concessão também entra como uma palavra que ela substitui a privatização. A privatização de um imóvel público, de um bem tombado, é proibida. Mas, então, você concessiona por 35 anos uma área, coloca um shopping lá, e depois, qual é o interesse da prefeitura em ter um shopping no Pacaembu? O que vai ser feito depois dos 35 anos? Vai ser renovado o contrato de concessão. E, inclusive, com 365 eventos por ano no Pacaembu. Quem que vai conseguir usar o Pacaembu se vão ter 365 eventos acontecendo em todas as áreas que eles vão conseguir abrir ali para colocar restaurante, academia, lugar de eventos, enfim. Então, a gente tem uma cópia do manifesto em que todos esses pontos estão mais bem descritos. E eu queria agradecer vocês por nos escutarem e estarem aqui presentes também. Obrigada. Obrigado, Estela. Antes de passar a palavra para o professor Rinaldo, do Complexo do Ibirapuera, gostaria de dizer que a audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Web. Nós também temos aqui uma equipe da TV Assembleia fazendo uma matéria para o Jornal do Parlamento, inclusive entrevistou já algumas pessoas, e haverá publicação de uma matéria no Diário Oficial do Poder Legislativo. Professor Riberto. Boa noite a todos e a todas. Não tenho o mesmo discurso dos meus antecessores, mas vou tentar passar aqui o que eu tenho. Sou funcionário do Complexo Ibirapuera. Em dezembro agora faço 25 anos aí. Já vi de tudo, né? E sempre sobre a mão do mesmo partido, que é o PSDB. Eu vim numa audiência pública aqui que estava o secretário relatando gastos aos deputados. Aqui uma turma dele, né? Vamos dizer assim. Ele citou o gasto do conjunto, né? Que ele cita 18 milhões, né? de gasto, e essa audiência foi no meio do ano, foi em junho. Eles tinham faturado até junho 5 milhões. Que ele disse que tinha melhorado a situação e que o problema anterior era má gestão. Má gestão de quem, se é o mesmo partido que está aí, né? Ele sucateou todo o ginásio, quem é frequentador lá sabe, acabou com o complexo, está desculpe a expressão, um lixo praticamente. Arrumou a piscina 3 vezes, para estar rachada novamente, né? A pista não vou nem falar, certo? Vou passar aqui. Os funcionários do ginásio, a partir de abril, estão adidos, ou seja,
Eles não são mais locados no ginásio, se continuar nessa situação. Os cursos, não tem mais inscrição para 2020. Estão entendendo? Isso é segundo o secretário. Certo? O que eu estou vendo acontecer é que eu vejo aqui, apesar dela citar que hoje é uma terça-feira, meus próprios colegas, funcionários, frequentadores e no entorno, os moradores, acho que eles não acreditam que o que irá acontecer, porque o impacto será enorme. Né? O ginásio do Ibirapuera só restará o ginásio mesmo lá, que é tombado. O restante acabou. Acabou. Vocês estão entendendo? Não existirá mais. Certo? E acho que não acreditam. O impacto no entorno será imenso para quem mora aqui. Certo? A arena, diz que ele nem cita direito lá, para 20 mil pessoas. Se vocês imaginaram, vocês que moram aqui com eventos pequenos, já é um transtorno enorme, certo? O esporte está só acabando, né? O senhor Dori, sua turma, está acabando com tudo, está locando São Paulo e essa locação será para determinadas pessoas. Não é qualquer um que ganha isso aí, não. Você está entendendo? Aqui eu sei quem vai ganhar. Todo mundo sabe. Mesmo o dono do estádio do Palmeiras, né, que não deixa nem o Palmeiras usar, imaginou aqui. Ele não contempla lá exatamente qual uso que ele dará, que diz que terá que ter um espaço para frequência, né, da clientela, mas não existe isso lá. Não existe nada, inclusive, naquele edital, que são poucas linhas lá que a gente não consegue entender nada. Você está entendendo? Agora, se não tiver o pessoal não lutar, não ir atrás, ele vai ganhar isso daí facilmente. Como conseguiu aí depois no Pacaembu, que infelizmente, né, são locais, Ibirapuera, Pacaembu, devia ser de visitação, turista vir e visitar, e não acabar com isso. Está entendendo? Então, eu estou aqui para lutar por São Paulo e pelo povo, pelo esporte também. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Tá? Obrigado, Riberto. Riberto, que é servidor público, concursado lá, 25 anos, é isso? Vou fazer 25, estou averbando meu tempo para fazer 35. Ainda vou me aposentar, mas não vou deixar barato aí, não. Isso mesmo. Parabéns aí pela sua insistência, né? Parabéns. Bom, palavra aberta. Quem quiser falar, só levantar a mão. Tem um microfone avulso. Eu estou com o microfone e vou começar falando e depois eu vou passar a fala. Tá bom, bem? eu tenho aqui escrita. Vai ser uma fala bem rapidinho. Eu tinha combinado com o professor Flávio Camesa de fazer uma fala. Eu queria começar primeiro falando como são semelhantes os dois casos. 2 equipamentos públicos em bairros extremamente valorizados, 2 equipamentos de esporte com uma história extremamente rica, o mesmo prefeito, 2 equipamentos desmontados propositalmente, quer dizer, a empresa que fez a reforma do complexo de Ibirapuera tinha 11 contratos contestados pelo governo, já por prefeituras diferentes, e foi ter o seu contrato impugnado 4 anos depois que a reforma já tinha sido feita, por preço mais caro do que os concorrentes. Quer dizer, a gente tem um processo proposital de desmonte para venda acontecendo nos 2 espaços. E agora o mesmo prefeito, o mesmo governador, a mesma pessoa, o Dória, quer vender os 2 lugares para as empresas que são dos colegas dele, enfim, com várias intenções que a gente sabe muito bem quanto vale um terreno e um empreendimento daqueles no Pacaembu, quanto vale um terreno e um empreendimento que eles vão pegar aqui no Ibirapuera, que vem ainda mais fácil, porque o Pacaembu, pelo menos, já tinha passado pelo Condefat, pelo Compresp, já tinha sido tombado. Aqui, o complexo não conseguiu ser tombado antes do desmonte do Condefat. Estamos passando ainda pela batalha para tentar tombar o complexo, para não correr o risco de perder ele por inteiro, de virar... Se o tobogã corre risco de virar shopping no Pacaembu, o complexo inteiro corre risco de virar shopping aqui no Ibirapuera. O
que a gente acha, na verdade, é uma grande arena multiuso que vão fazer aqui, com um campozinho lá para show, cheio de shopping, cheio de restaurante, numa região que o trânsito já é insuportável. Imagina como vão ficar as condições. Eu acho que, para isso, eu queria, não sei até que ponto todo mundo sabe o contexto geral, no momento que a gente está, do Complexo de Ibirapuera, eu queria dar uma ideia rápida para que todo mundo acompanhe, né? A gente já passou aqui pelo projeto, o deputado Gianazzi já falou aqui pela aprovação do projeto de lei do Dória aqui, que foi um grande cheque em branco, né? A gente fez uma grande batalha contra. O pessoal do Complexo do Ibirapuera, os atletas, os moradores se mobilizaram bastante, o seu Álvaro. Fizemos uma luta grande, mas aqui eles passaram a primeira barreira. Ainda tem pelo menos mais 2 barreiras para eles passarem, que a gente ainda vai dar bastante trabalho, pelo menos 2, porque a gente vai dar trabalho até o dia que o primeiro trator chegar aqui na porta, isso eu garanto. A batalha que eles têm que passar da licitação, que eles vão soltar agora, tem que ter uma licitação para aparecer uma empresa para falar que vai ser ela que vai destruir o sonho de todos os atletas que moram lá. Ela vai ter que dar o nome dela para ganhar a licitação, para destruir esse sonho. E aí a nossa função é contar para a cidade inteira qual é o nome delas. Fazer a batalha política para que não só não tenha interesse da empresa assumir, como não tenha mais interesse do governo de vender. E a segunda batalha é a batalha judicial. O mandato já entrou com a representação no Ministério Público, a gente sabe que a Associação de Moradores já está na Justiça. Então tem muita batalha pela frente. Acho que é isso que eu queria passar, que ninguém desanime, porque o pessoal do atletismo sabe muito melhor do que eu. Essa não é uma corrida de 100 metros, essa é uma maratona e vai ganhar o último que tiver de pé, não aquele que correr mais rápido. Eles podem estar atropelando a gente agora, mas ainda tem muito caminho pela frente. É isso, obrigado. Vitor? Só falar o nome, se é de Pacaembu, Ibirapuera. A associação, eu sou moradora do Pacaembu, Qual o seu nome? Assunção Blanco, não falo pela associação, falo como cidadã, e venho falar a parte que cabe ao Estado. Uma queixa que eu gostaria que o senhor levasse para os demais deputados, porque a casa que tem que fiscalizar também o Estado não está fazendo. Então, nós temos, e vou deixar com o senhor, uma série de documentos, a resolução 05 de 98, que é a do tombamento do estádio do Pacaembu. E nela está muito claro o que está tombado. E o tobogã é uma das coisas que está tombada. Você pode gostar ou não, achar bonito ou não, mas é o que está no documento de tombamento. Aí a outra coisa que compete ao Estado é uma ata 1866, ata número 1866, de 12 de 12 de 16, do CONDEFA, onde eles fazem, entre outras coisas, uma discussão sobre a questão do tobogã, já que existia dúvidas, se era tombado ou não estava tombado, embora a própria resolução diga quadra, esporte e tudo, e demais instalações localizadas no perímetro delimitado pelas seguintes ruas, tal, 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 tal. Então, tudo que está dentro dessa rua está tombado, e é todo o estádio do Pacaembu. Então, nessa ata do CONDEFA, ela não foi publicada em diário oficial, então os senhores podem cobrar, e existe uma votação de 14-4 dos conselheiros, dizendo que o tobogã é tombado, e vão demolir, certo? A outra coisa que eu queria deixar para vocês também, que também compete ao Estado, é um decreto assinado pelo governador Márcio França, na época da saída, 12 de 12 de 2018, onde ele autoriza a Fazenda do Estado a passar o estádio do Pacaembu para a Prefeitura. Ou seja, a licitação, a concessão começou em 2017. O decreto é de 18. Isso significa que tudo foi feito antes da Prefeitura ser proprietária daquele lugar. A outra coisa é assim, a gente sabe que o Estado, o município, a União, podem passar bens de um para o outro sem qualquer, por simples decreto, certo? Já que são instâncias da federação. Agora, o que não é correto é passar um bem público
para a instância privada, que era o caso, ia ser para concessão, sem passar por um projeto de lei. Então, o que eu quero dizer com essa documentação é que todo edital, toda concessão, que vocês todos já dão como pronta, eu ainda não entreguei as armas ainda, não me dou por vencida, a luta acho que ainda está aí para todo mundo, entendeu? É essa. Está tudo errado, o edital está tudo errado, garantia nenhuma para os usuários, garantia nenhuma para morador, garantia nenhuma para a cidade. Estão doando fora o que a Estela já falou, e tem dinheiro envolvido nisso, que é a parte da outorga onerosa, que estão passando dinheiro da cidade para um particular. Então, cabe ao Estado, aos deputados desta casa, trabalharem com essas questões que são pertinentes, então vou deixar essa documentação. E com relação ao Ibirapuera, é assim, tudo o que está acontecendo com vocês, nós vivemos antes. Então, é um repeteco da história. Então, corram atrás e não desistam, porque é igual. Primeiro sucateia, para depois dizer que não tem uso, e para depois dizer como é lindo privatizar, porque nós vamos ganhar uma coisa maravilhosa, um shopping, que ninguém mais vai poder entrar. Mas é isso, tá? Então, é assim, nós estamos juntos e defendendo o Ibirapuera, não só o complexo, como também o rolo do Parque do Ibirapuera, que é outra história também, entendeu? Exatamente por causa disso. É igual, gente, não tem diferença. E a gente não pode entregar o ouro. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Eu vou tomar as providências aqui, cabíveis aqui pela Assembleia Legislativa, de fiscalizando e fazendo os requerimentos de informações. Obrigado. Assunção. A palavra aberta, quem mais vai falar? Eu vou falar só um pouquinho, bem rapidinho, porque vocês falaram, boa noite a todos, acho que todos já falaram o necessário e o suficiente, né? Uma das coisas mais inconstitucionais que me chama a atenção é que em todo esse processo que a gente vem acompanhando pela mídia e pelos dados que a gente vem levantando, em nenhum momento se cita os 70 mil sócios, uma pesquisa que nós fizemos em loco, do Pacaembu. É como se a gente não existisse nessa negociação toda, nunca se contemplou os sócios. Eles citam o estádio e esquecem que tem um complexo lá atrás e vieram fazendo esse desmonte, não contrata professor, não vai renovando, tem demanda pelo clube escola, mas não tem professor mais. Então, eles estão passando por cima da gente. Nós temos um direito de uso público. Tem gente sócia desde que o complexo foi inaugurado. Eu sou sócia há 20 anos. E, assim, eu não fui em nenhum momento considerada, e ninguém, né, nenhum sócio foi chamado. A audiência pública que eles fizeram tinha metade das pessoas que tem aqui. Ali, quer dizer, não tem o mínimo interesse em contemplar a sociedade. Então, o direito de uso público é uma coisa sagrada, que ambos os complexos têm que lutar muito na justiça, porque não pode esquecer que existe gente, 70 mil associados, entendeu? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Quem mais tinha levantado a mão para fazer a intervenção? Palavra aberta. Denise. Denise. Você quer falar alguma coisa? Senão eu passo para ali. Tudo bem? Não. Já tem ação na justiça? Tem. Acho que é importante deixar claro que a Denise, a Assunção e a Estela estão do mesmo lado. A gente está junto. Acho que A gente está elas junto. estão alternando, movimento por movimento, uma representa, todo mundo. Estamos todos Isso, juntos. isso. Bem. Boa noite. Meu nome é Tarso e eu sou frequentador aqui do ginásio do Ibirapuera, da Academia de Musculação, né? Como foi comentado antes, eu falo como cidadão indignado, horrorizado, e de todas como as formas, tipo assim, eu não falo por partido político, eu não falo por ninguém, eu estou falando por mim. Eu realmente não entendo
o que está acontecendo e o porquê que essas coisas não estão sendo mostradas claramente através das mídias, sabe? Então, mesmo televisão, rádio, internet, eu acho que as coisas não estão aparecendo claras para a população o que está acontecendo. E eu vou extrapolar um pouco, se me dão a liberdade de falar um pouco além do que está acontecendo aqui com relação ao esporte, né? Porque estão tirando direitos da gente, mas, por outro lado, estão aumentando também as nossas obrigações, né? Como, por exemplo, eu sou morador da Aclimação, o meu IPTU esse ano teve um aumento de 44%. Então, o que acontece? Eu fui atrás de Ministério Público, eu fui atrás de meios políticos, só que o porquê a minha indignação e também a minha descrença com tudo isso é o que esse país aqui é de não ter uma organização e de não ter as pessoas, não sei como fazer, até por isso eu estou participando disso, de ter uma forma de se organizar e de corretamente ir para cima. Se fala muito em leis, decretos, eu já estudei direito constitucional, sei um pouco, mas no final de tudo isso, a gente vê que não, sabe, não é 2 mais 2 igual a 4. A gente está vendo aí o que está acontecendo em tudo que diz respeito aí aos meios jurídicos, né? E como morador, também comentando da Aclimação, o parque lá ficou abandonado quando o nosso hoje governador, então, era prefeito, capim de 1 metro de altura, de ter que escoteiro no final de semana e limpar o parque. E nada, não aparece isso, a cidade esburacada, aí 2, 3 meses antes das eleições, vai lá, começa a asfaltar as avenidas da cidade, né? Então, o que eu estou querendo colocar, me desculpa de estar saindo um pouco da questão, eu estou aqui por causa do ginásio, mas de falar de tudo isso, de tornar isso de uma forma, organizar isso e tornar claro para as pessoas, porque eu acho que tem um grupo aqui, nós somos um grupo muito pequeno, mas eu acho que fora aí, as pessoas ainda não acordaram para o que está acontecendo. Sabe? Não saber do que é a importância disso, do que isso representa enquanto esporte para a cidade, para o Estado, para o país. O que vai significar isso quando isso acontecer, em termos de resultado negativo para a população. Então, é isso. Eu estou colocando como um desabafo. Estou aqui à disposição, já vim numa outra participação de grupo, e eu estou me colocando à disposição também para estar participando com todo mundo e da gente estar buscando uma forma aí de realmente estar fazendo esse movimento crescer. Não só no esporte, mas em tudo mais que está acontecendo aí. Até porque ano que vem tem eleição e a gente, tipo assim, né, onde está Dória, onde está Covas, né? Porque a gente não sabe o que eles estão fazendo, a não ser por isso aqui que está acontecendo. Mas muito pouco tenho visto na televisão em termos de resultado que eles estão fazendo para a população. Obrigado. Obrigado. Quem mais? Boa noite a todos. Completando o que as duas senhoras falaram aí, eles estão sucateando aqui mesmo o ginásio Constâncio Vaz Guimarães, né? Há pouco tempo atrás eu vi na outra audiência que teve, não foi nessa sala, foi em outra, eu comentei até a respeito de que eles falam que o brasileiro não tem memória, né? Mas eu estava vendo hoje na folha da Secretaria de Esportes, que está aqui comigo, vou deixar com vocês, e a data de hoje, dia 1º de outubro de 2019. Onde fica a memória do Constâncio Vaz Guimarães? Acho que muita gente nem sabe quem foi esse cara. A memória do Ícaro, está tudo aqui explicando. Foram as pessoas que fundaram esse lugar. E o que acontece? A sucateação que as duas senhoras falaram é verdade. Só que quando você entra no site, aqui na Folha, na página da Secretaria de Esporte, não fala que estão sucateando. Fala, olha aqui, eu vou ler só um trecho. O Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães é uma obra que orgulha muito o governo de São Paulo. Está aqui escrito na folha da página deles. E depois começa a elogiar o Constâncio Vaz Guimarães, começa a elogiar o Ícaro, as quadras, as piscinas. Eu sou frequentador da piscina e da musculação também. E até falei da outra vez, aquela atleta, a Marge,
a Malrimage, aliás, e ficaram de fazer um levantamento, e precisa fazer aonde foi esse dinheiro que foi investido nessa, com o perdão da palavra, essa porcaria de reforma que fizeram no ginásio. Eu nado na piscina lá no tempo de frio, eu não sei se vocês sabem que não tem a temperatura que a gente não pode nadar. Nós estamos nadando praticamente com a água igual da torneira. Por que a gente está nadando? Porque a gente gosta do esporte, a gente está patrocinando aqui o incentivando, aliás, né, as outras pessoas para vir fazer. A musculação, eu tenho uma lista aqui de aparelhos que estão quebrados, que saíram já tem mais de 2 anos que saíram para consertar e não voltaram. O atletismo está abandonado, as piscinas, então, pelo amor de Deus, fizeram... Exatamente, o karatê. E diz aqui, ó, diz aqui na relação que tem arco e flecha, que tem piscinas aquecidas. Uma mentira, tá aqui. Se fosse isso daqui de 2 anos atrás, mas não é, do dia 1º, do dia de hoje. Nem água, ó, o chuveiro das piscinas que fizeram as reformas, tem 2 chuveiros que o ano passado nós que fizemos a instalação. As outras são 4 duchas geladas e 2 chuveiros elétricos que nós fizemos a instalação. Não tem, fizeram a reforma das piscinas, não precisa ser engenheiro civil para ver a porcaria que fizeram. Tanto que no ano passado ela ficou parada porque estava caindo o revestimento. E a água gelada, e sem falar que é um perigo aquela piscina, que você sai para pôr a mão para apoiar para sair, tem lodo. Então, gente, a Malri até falou de fazer um levantamento, que, se não me engano, era 18 milhões que investiram na reforma, mas aonde foi esse dinheiro? Será que pegaram 18 milhões e gastaram 3? Então precisa fazer um levantamento. A reforma não foi 18 milhões, 18 milhões é o gasto anual. A reforma foi, acho que foi 27 milhões, mais os adicionais, que deve chegar a uns 40, 50 milhões. Mas aí Gilberto, eu acho que esse dinheiro acho que não dá para reformar as piscinas, né? Acho que não dava. Então, gente, o que acontece é o seguinte, a empresa que o Vitor citou aqui é a Recoma. Fez um serviço, como você falou, você ser engenheiro péssimo, que em pouco tempo detonou tudo e não tem manutenção. E nessa situação que está, o governo não está colocando um centavo lá dentro. Isso é proposital, gente. Não é que ele não vai colocar nada. Os aparelhos na sua lista vai aumentar, a piscina vai continuar nessas condições, porque ele quer exatamente isso, que você acredite que o ginásio do Ibirapuera não tem condições de uso. É uma tática, gente. Agora, qual a condição de se ter para se levantar realmente o que foi feito com esse dinheiro? Nós estamos tentando levantar isso daí, mas existe um grau de dificuldade, hein, Vitor? Foi tentado ver isso daí, mas as informações são todas... Eu vou fazer uma parte bem rápida. Na verdade, esse contrato já foi julgado irregular. Essa licitação já foi julgada irregular. Só que 4 anos depois que a reforma já tinha sido feita, se eu não me engano. Aí que o Tribunal de Contas do Estado julgou que a licitação estava irregular, porque foi direcionada para essa empresa, que já tinha seu contrato contestado em outras 11 prefeituras. Para onde o dinheiro foi de fato, aí imagina, né? Tem uma secretaria, um Ministério Público, tem responsáveis por fazer essa investigação, que não é fácil. Agora, o contrato já foi julgado irregular. Existe uma documentação aqui, viu, Vitor? Só que quem disse que alguém me deu acesso? Nenhum, né, João? Então. O diretor me chamou lá em cima já, cara. Já levei um... contra bonito lá. Eu acho que... Só para terminar a minha parte, olha só como é que é uma, com perdão da palavra, patifaria que vem de cima do governo. O ginásio Geraldo José de Almeida, conhecido como ginásio do Ibirapuera, é um marco para a cidade de São Paulo. Aí eu pergunto, governador, aonde está a consideração pela memória das pessoas que fundaram esse lugar e das pessoas que frequentam aqui? É só isso. Vamos investigar, pessoal, e vamos para cima. Olha, nós vamos acionar agora, aqui pela Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas em relação a esse dado aí que vocês levantaram, porque houve já uma ação do Tribunal de Contas, mas em relação à licitação, né? Agora, essas irregularidades todas não. Então, eu vou elaborar uma representação aqui em nome da audiência pública, a partir da audiência pública, provocando o Tribunal de Contas para que ele faça uma investigação em cima dessa denúncia. Ô, Carlos. Bom,
Meu nome é Tiago, eu sou usuário do complexo do Pacaembu e queria deixar uma coisa bem clara que as pessoas confundem um pouco, ainda mais na mídia. Não tenho nada a ver com a Viva Pacaembu. Aqui tem outras pessoas que não têm nada a ver com a Viva Pacaembu. Somos, inclusive, não moramos no bairro do Pacaembu, mas somos frequentadores do complexo esportivo. Porque uma coisa que se fala constantemente é que é um problema só dos moradores do bairro, que só eles reivindicam isso, e isso não é verdade. Muita gente que frequenta o complexo não é do bairro do Pacaembu. E o fato do Pacaembu estar num bairro considerado nobre também não muda nada, porque a proposta do complexo é servir a população. Está aberto para qualquer um, é bem localizado e qualquer um pode... É centro, é muito fácil chegar. Mas o que eu queria colocar um ponto, inclusive até perguntar para o deputado Carlos, teve uma reviravolta no edital aí, porque o edital que a gente foi acompanhando, ele falava em garantir o uso público gratuito da piscina para os frequentadores. Inicialmente lançou falando em, acho que 5 horas semanais, e aí teve uma reclamação, surgiu um burburinho, você via nas redes sociais, o pessoal, e depois eles publicaram uma errata, que inclusive está no site da prefeitura, falando em 5 horas diárias. Então teria a piscina que funciona das 8 da manhã às 5 horas da tarde, ela ia passar, ou seja, 9 horas, né, de funcionamento público, gratuito para a cidade, ela ia passar a oferecer 5 horas de uso gratuito. Isso diário. Isso ficou na nossa... meio que colou, ninguém observou mais. Mas qual a nossa surpresa quando a gente vai verificar o contrato que foi assinado pela concessionária? O contrato que a própria prefeitura fez e entregou para a concessionária. O uso ficou em 5 horas semanais. O uso público gratuito da piscina do Pacaembu ficou mínimo de 5 horas semanais. Quer dizer, pelo edital, ele tem que entregar 5 horas de uso público na semana. Uma coisa, se fizer a conta, seriam 54 horas de uso público, a soma, semanal, como é hoje. Ele vai entregar menos de 10% do funcionamento público e falar que... Como que a gente pode chamar isso de uma concessão? Lógico que não é uma concessão, é uma privatização. Eu estou falando aqui, a empresa que ganhou, ela fala que o uso vai ser público. Eu não quero questionar a intenção, a boa-fé deles. Agora, a gente tem que se basear no contrato, no edital, que está escrito, que foi assinado. Então, é lamentável, é uma situação... É uma situação lamentável, porque a gente tem uma cidade como São Paulo, uma cidade que é um clima muito bom, é uma cidade tropical. A população tem oportunidade de fazer esporte. É um lugar assim, que incentiva a atividade ao ar livre. Um direito, e a gente está vendo um descaso com esses valores, né? Assim, não enxergar o valor, o desenvolvimento social que você tem com o esporte, a satisfação de vida que você ganha, né? Uma pessoa que pode fazer, nem todo mundo pode pagar. Nem todo mundo pode pagar para frequentar uma piscina, ainda mais uma piscina olímpica, que nem a do Ibirapuera, a piscina do Pacaembu, uma joia no meio da cidade. E vai ser restrito a 5 horas na semana. É um tamanho do contrassenso. Então, assim, a gente tem que ver. A lógica é muito clara. Quem está se beneficiando com a concessão? Quem está se beneficiando? Para quem é essa concessão? Para a gente aqui, para o pessoal que usa o equipamento público, que a finalidade da construção era atender uma carência esportiva dos habitantes da cidade, está totalmente distorcida. Então, você vai ter um shopping, né? A gente está chamando de um shopping. E queria apontar também uma outra contradição, na verdade 2, né? A prefeitura, foi engraçado, até saiu agora falando que queria trazer uma piscina, eles foram sondar uma piscina de surf aqui na cidade de São Paulo.
Piscina de ondas. É uma piscina de ondas porque eles querem transformar São Paulo na cidade do surf. Uma cidade que está a 80 quilômetros, tem um litoral maravilhoso, querem transformar na cidade do surf. E além disso, uma piscina que é extremamente... não se mostrou ainda viável economicamente. Seria uma obra caríssima. Se você for verificar isso, só a manutenção são 40 anos de Pacaembu. Você trazer uma piscina dessa, só você trazer uma piscina dessa, são 40 anos de manutenção do Pacaembu. Que, aliás, é outra tremenda falta de noção, é falar que é um prejuízo, né? Porque você tem um desenho, quando você fala um equipamento público, você não vai levar em consideração se o negócio está faturando. É lógico que não pode ter problema de orçamento, mas é um custo de manutenção, não é uma despesa, é um custeio. É um dinheiro para se manter aquele estabelecimento. É a mesma coisa que você achar que uma praia ela vai dar prejuízo porque tem um banheiro público, tem um salva-vidas e tem uma iluminação. Que é mais ou menos o custo do Pacaembu. Alguma limpeza e tal. Como você fala que uma praia dá prejuízo? Não faz sentido isso. Ela tem outro propósito, de atender, gerar bem-estar, atender a população, para se promover esse tipo de atividade, divertimento, emoção, saúde, importantíssimo. Então, e também o ponto dos complexos olímpicos, né, que a prefeitura tem 2 metas de entregar 2 conjuntos olímpicos aí, e basicamente vai destruir, vai passar para a iniciativa, vai construir 2 arenas e depois vai reconstruir outros dois complexos como meta, né? Então, também é outra contradição, é uma coisa que não faz muito sentido, e a gente está vivendo essa situação que é realmente lamentável do ponto de vista de quem gosta de esporte, quem está interessado em promover alguma atividade, ainda mais para quem não pode pagar, porque lugar para pagar tem bastante em São Paulo. Sim, o Pacaembu ele tem uma característica muito peculiar, que é uma piscina que, além de você ter os atletas, que vai atleta treinar, ela também tem bastante gente amadora e também a arquibancada ela funciona como uma área recreativa. Então, é um balneário, como se fosse um balneário. Então, as pessoas vão tomar sol, não vão só nadar, mas tem muita gente nadando. E as faixas do canto, elas são recreativas, então, para a criança, pode ficar... Então, é uma característica, é um lugar muito peculiar, é muito interessante. Quem gosta de nadar, vai quem gosta de nadar. Quem não gosta de nadar, vai e fica tomando sol. Quem tem criança pequena, vai nadar e deixa a criança na beiradinha. Completamente diferente dessas piscinas do Sesc, que quem gosta de nadar não consegue nadar, porque é tudo abarrotado de gente, você não vai conseguir nadar. Não dá, tem fila, Então, é lamentável. Eu espero que a gente consiga aí reverter algumas coisas. Eu também estou muito chateado com a situação de Ibirapuera, ainda mais que eu acho mais dramática ainda, né? Que é a possibilidade de destruir mesmo a piscina. Então, eu queria só deixar esse ponto dessa... Viu, deputado, essa trapaça no edital aí, que a gente assinaram um contrato que mostraram uma coisa no edital, a população estava entendendo horas uso públicos diários, e no contrato foi assinado um mínimo de 5 horas semanais. Então, a gente vai perder de 54 horas na semana para 5. Não, sim, esses aí também, sim. E uso público, shopping, você pode entrar, mas você não pode, se você não compra. Então, não é assim, você vai passear lá e daí, não pode usar nada. Eu queria acrescentar também que na cerimônia da assinatura do contrato, o prefeito fez uma fala que eu vou citar aqui.
A concessão aponta para uma concepção do que faz o poder público. Por que a prefeitura precisa, em vez de terminar as obras de 12 céus pela cidade, investir em novos banheiros e novos refletores do Pacaembu? Por que não aconteceu a concessão por tantos anos? Porque ao conceder o Pacaembu, o poder público deixa de indicar o diretor do clube, deixa de fazer benesses com ingressos dos jogos, deixa de roubar no contrato de manutenção da grama dos banheiros. Então, é escandaloso o prefeito atestar que existe ilegalidade, que as pessoas roubam no contrato. Inclusive, foi um vereador que se manifestou questionando como assim essa informação existe e ninguém nunca fez nada? Qual o sentido de um prefeito num evento público? Isso é uma matéria da Folha, inclusive, citação do prefeito. Bizarro. Eu só queria fazer um comentário rapidinho para o pessoal que for comentar as falas dos outros, tentar comentar no microfone rapidinho para a gente conseguir pegar na gravação. Boa noite, meu nome é Marília. Atualmente eu moro em São Paulo, mas eu vim do interior de São Paulo. Sou atleta amadora de natação. Utilizo o Pacaembu para treinar, fazer meus treinamentos. Também a piscina do SESC, devido ao convênio que o Hospital das Clínicas tem, os funcionários do Hospital das Clínicas têm, com o SESC eu consigo utilizar lá. Então, o Riberto, trabalha há 25 anos no Ibirapuera, eu vinha do interior, competi aqui no Ibirapuera, Campeonato Bobs, Campeonato Evidência. Durante a faculdade, a Atlética da Poli realizou algumas competições lá, beneficentes, Brasil Swim for Malária, e a gente tinha um acesso ao Ibirapuera maior. Hoje a gente não tem, e eu até gostaria de saber como está esse acesso, porque esse ano eu fui até o Ibirapuera, fiz o teste com você para natação, e a gente não pode usar a piscina para treinar sem ser em aulas, né? No Pacaembu, eu tenho essa benesse. Eu chego a hora que eu quero, entre aspas, das 8 até as 17, né? Chego, faço meu treino, então não preciso ter um professor supervisionando, né? E eu queria saber como que tá isso, desde quando vem reduzindo o acesso, porque quase a gente não vê mais competições no Ibirapuera. Realmente, o banheiro, os vestiários estão super sucateados. É um absurdo isso, é triste. E, principalmente, quem é nadador e competiu a vida inteira, competiu no Beibarione, também, que era um complexo em Perdizes, uma piscina aquecida de 25 metros, coberta, e hoje está fechada. A piscina está em estado lastimável. Isso é muito triste. E ninguém faz nada. Eu estou aqui hoje porque sou funcionária pública e eu sei que no futuro próximo eu não vou ter condições de pagar nenhum lugar para poder treinar. Eu não sou uma atleta de ponta. Eu sou uma atleta amadora e ponto, final. E onde eu vou treinar? Onde eu vou poder fazer isso? Eu estou aqui correndo atrás de um direito meu, sendo um pouco egoísta, mas pensando isso no futuro, porque onde as crianças vão treinar se você ainda não é um atleta? Com patrocinadores por trás, bancando você. Então, é uma questão de saúde, é uma questão de bem-estar pessoal, mental, e a gente está aqui e queria saber também se vocês têm ideia do que está acontecendo com o Beibarione, qual que é a possibilidade disso, né? Então, fica o questionamento. O Ibirapuera funciona diferente do Pacaembu mesmo, né? Só nada dentro das aulas. Mesmo que a pessoa for, a gente chama de nível 3, que nada todos os estilos, ela pode fazer dentro da aula. Isso sempre foi prática. O problema eu falei que eu tenho vou fazer 25 anos, eu sou a última turma de professores que entrou aí. Então eu não tenho professor. Só isso, né?
Não tem, a última turma. As condições, não tem competição porque a piscina, como eu mencionei, ela, desde que essa empresa tentou arrumar ela, refazer, né, que ela mais estragou, já fizeram 3 reformas porque ela racha. E ela está rachada, a gente não pode usar uma arraia. Foi isso que a gente começou a dar aula agora. A água não aquece porque é uma bomba para um tanque e uma piscina olímpica que não dá conta. Você está entendendo? E eles não investem em outro equipamento. Você está entendendo? O banheiro, isso que você pegou reformado, né? Eu nadei há 9 anos atrás com a Denise Prado. Denise Prado. Ela tinha um projeto. Água quente, tinha banheiro, né? Acho que faz uns 9 anos eu nadei com a Denise Prado, né? Aí era ótimo, era excelente. Água quente nos banheiros, aquecida, a piscina era aquecida, entendeu? E aí começou aquele negócio de quebra lá, né, que era uma grande mentira, que era quebra, que estava tentando reformar a piscina. E aí eu comecei a correr e até hoje eu estou correndo e faço musculação também, né, aí no ginásio. Olha, mas realmente, nem chuveiro assim, quente no vestiário dos professores. Então, assim, 9 anos é muito pouco tempo, sabe, para acabar, entendeu? É muito pouco tempo. Mas, vou ser bem claro, assim, a piscina tinha um problema que era a tubulação, que a piscina foi inaugurada no final da década de 70, não é isso, professor? Década de 70. Então, essa tubulação deteriorou, que era ainda feita de metal. Aí eles arrebentaram tudo, só que a empresa, essa Recoma, ela não é uma empresa especializada, você está entendendo? E ela usou, se você pegar a mão e colocar nas aberturas que tem de cimento, você tira, é um material péssimo. Aí ela foi deteriorando toda, de grade, de tudo está deteriorado. Foi isso que eu mencionei aqui. Pior que a pista, a piscina está um pouco melhor que a pista, pelo amor de Deus. E só mais uma outra colocação, em relação à viabilidade, né, de arrecadação de dinheiro. Eu lembro que em 97, 98, por aí, meu pai trabalhava numa indústria química e aconteceu um evento, um Olitintas, dentro do complexo do Pacaembu. Então, chamou todos os atletas, filhos de atletas, de funcionários das empresas químicas e fizeram um evento. Não é possível que tenha sido cedido meramente o Ibirapuera para realizar esse evento, ou se foi, enfim, deixou de ganhar dinheiro. Mas é viável economicamente, dá para fazer. Várias empresas realizam eventos esportivos internos. Olha, exato. Assim, nós como funcionários somos a favor da parceria, não da concessão. A parceria, o que é? Como houve há um tempo atrás, acho que quem frequentou aqui, a BMF, o Pão de Açúcar, ele assumiu alguns custos, né, de manutenção, arrumava determinadas estruturas e o gasto era bem menor. Só que acontece o seguinte: quando entrou o Alckmin, ele cortou tudo isso daí. Você está entendendo? Ele tirou todo esse tipo de parceria. Então, era tudo dependendo do estádio. E a obra que foi feita, é uma obra... assim, eu nem posso falar o que eu sei, porque eu não tenho condição de provar. Mas é aquilo que vocês estão pensando. Foi feito para isso, é aquela coisa que o rapaz colocou aqui. Eles querem destruir alguma coisa para fazer uma obra. A obra que é o interessante. Vocês pegaram o gancho? A obra é interessante. Sim. Deixa eu só colocar uma questãozinha em relação a essa discussão, que eu acho que é bem interessante. Marília, né? Quando você coloca essa questão, né, como você utiliza o equipamento, né? Então, como uma atleta amadora,
nós temos atletas profissionais, temos atletas de ponta, temos também um espaço, um equipamento que é um espaço de lazer. Todas essas utilizações, desses equipamentos, seja o Pacaembu, seja o Complexo Constâncio Vaz Guimarães, envolvem direitos. E é interessante a gente trabalhar com esse binômio direito e concessão. O direito não é uma concessão do Estado. O direito é nosso direito, né, da utilização de um bem público, de um equipamento público. O que é concessão, né, e o direito envolve todos os cidadãos, na sua mais variada gama. Né? Democraticamente, aquele que vai fazer uso do equipamento sobre lazer, aquele que vai fazer uso do equipamento como um atleta amador e aquele que vai fazer uso do equipamento como um atleta de ponta. Essa é uma utilização pública e democrática a todos os cidadãos, aberta a todos, é uma utilização universal. A concessão é particular, porque a concessão é para alguns cidadãos, mediante algumas condições, e a concessão ela identifica alguns cidadãos que serão os representantes dessas empresas, né, que vão abocanhar, essas empresas que já abocanham, né, por forma, né, para as licitações, as manutenções, vão abocanhar um patrimônio público, né, e vão restringir os nossos direitos. Então, a concessão ela é diametralmente contrária, antagônica aos nossos direitos. É isso. E também, sem contar que as parcerias são feitas dentro do governo, dentro da prefeitura. Então, o prefeito ele inaugura uma academia dentro do prédio da prefeitura, com equipamentos doados. Mas nós não temos banheiros decentes. Cadê a doação de chuveiros, né? Enfim, as reformas em banheiros e reforma de energia elétrica. Cadê a parceria? Mas a parceria é só no que beneficia eles próprios. Então, o governador reforma o Palácio dos Bandeirantes, descaracteriza completamente e foi doado, foi uma parceria. Então, é muito complexo, muito complicado mesmo, porque o discurso ele é muito, enfim, sacana. Passa ali para a Maria. Não. Quando eu questionei em relação ao uso, ao direito de uso, eu sei que ele é público e eu tenho completo direito de usar, mas eu não posso. Com concessão ou sem concessão. Hoje eu não posso ir no Ibirapuera nadar a hora que eu quiser. Claro, não posso. Porque você tem um processo de sucateamento, essa é a questão importante. Você tem uma gestão que sucateia os equipamentos públicos, que é uma maneira tanto de restringir os nossos direitos, quanto de justificar o processo de concessão, ou seja, de privatização. O sucateamento, as péssimas gestões, né, elas são criminosas, elas são deliberadamente orientadas para a gente chegar nessa situação. Para a gente olhar para o equipamento e falar, nossa, o equipamento está degradado, o equipamento está acabado. Ora, isso vem de vários anos apontando para essa solução, para essa única saída, que é essa solução mágica, desse pensamento mágico que toma o país, que tudo se resolve pela privatização. Né? É tão pensamento mágico quanto pensar a Terra plana. Né? É terra plana, né? O aquecimento global é coisa de maluco ideológico, e a privatização também. Né? São aquelas soluções fáceis para problemas muito complexos. E essas soluções fáceis para problemas muito complexos, elas normalmente têm interesses escusos orientando nessa direção. Né? As quadras de tênis não estão sucateadas e você não pode usar. Elas são alugadas. E cadê esse dinheiro? Eu já entrei com uma ação no Ministério Público que também não faz nada. O Ministério Público de São Paulo, infelizmente, não estamos em Curitiba, né? Tem que trazer a galera para cá, porque não faz nada. Está comigo. Está comigo. Eu estava antes dela, mas... Não, por isso não. É que eu já estou esperando há um tempo, eu tenho que ir embora. Bom, eu quero... Meu nome é Silvia. Eu aprendi a nadar com 7 anos, em 1970, nessa piscina aí do ginásio Ibirapuera. Tenho um apelo emocional, mas e no Pacaembu também eu faço igual ela faz. Você vai lá e nada a hora que você quiser para treinar, né? Essa que é a diferença. Não é nem questão de ter dinheiro para pagar um lugar, uma academia para nadar, que são piscinas minúsculas e quente, com cloro, uma coisa que parece que derrete a pele da gente, e nem suporta, além de ser muito cara. Quem nada tem esse negócio, de preferência que fosse de sal, que já existe sal, que é bem melhor que cloro. Mas o que todo mundo está falando aqui
É uma coisa que chama capitalismo, gente. O cara pegar o que ele falou, direito é uma coisa conquistada pelas pessoas, batalhando a vida inteira ali. E concessão é uma coisa que ele falou, é cedida, que eu acho um absurdo um prefeito, governador, seja lá quem for, ter direito de conceder um patrimônio público por 35 anos. Ele poderia fazer de 4 anos, que é o mandato dele, olha lá. Como é que o cara faz um negócio de 35 anos? Vai ser 6 governadores, prefeitos. Que absurdo. Aí eu perguntei para umas pessoas, mas não tem uma lei que protege o patrimônio público da cidade? Ele falou, tem, mas as pessoas têm que ir atrás de fazer o cara cumprir a lei. Como a Constituição, que a maioria dos brasileiros não conhece. E um professor de Direito Constitucional, que ele estava falando lá, falou assim, ele falava assim na aula, não, quando nasce a criança, você não dá o sapatinho, não dá a Constituição. Então, a gente tem que dar a Constituição para todo mundo que a gente conhece, para as pessoas lerem, conhecerem. Esse presidente está aí e fala assim, eu não vou cumprir a Constituição. Na campanha foi eleito com relação à terra indígena. Não vou demarcar a terra indígena. Está escrito na Constituição que tem que demarcar. Então, o cara já fala, eu não vou cumprir. Ninguém sabe a Constituição. Então, o cara vem e concede um patrimônio público em 35 anos, que é um cúmulo do absurdo, fora todas as outras coisas que todo mundo já falou. E o patrimônio histórico da cidade, né? Ele falou dos músicos, o Conservatório de Música tinha 100 anos. Eles tiraram as pessoas de lá. Aí, tanto que eles brigaram para não demolir a casa, eles fizeram um prédio assim em cima da casa, deixaram só a fachada lá no centro. Como é que chama esse lugar? Hein? Até esqueci. É, lá no centro, eu esqueci o nome da rua. Eu sei que eles deixaram só a fachada, de tanto que brigaram, mas tiraram o Conservatório de Música, que estava lá há 100 anos. Porque eles não têm. O capitalismo, o que importa é o plim-plim na caixinha do cara que assinou o documento, quanto ele levou de caixinha por fora. Né? Esse que falou aí, que apareceu no jornal, que estavam roubando, ele está lá assinando porque ele está levando dele, gente. É esse que é o problema. E o povo não importa, o que importa é o dinheiro que vai fazer o plim-plim na caixinha. Botou 5 horas por dia no Pacaembu, por semana, é o quê? 1 hora por dia, de meio-dia a 1, que vai poder nadar de segunda a sexta. Uma coisa que é das 8 às 5, as pessoas podem fazer vários tipos de esporte lá. Isso é um direito das pessoas, é uma coisa importante para a saúde das pessoas. Aí transformar uma coisa que é um direito, a sua saúde, o seu lazer, numa coisa consumista, capitalista, que vai comprar, vender. É isso que importa no Ibirapuera, no Pacaembu, nesse ginásio do Ibirapuera. Quanto que vamos ganhar? Vai vender, vai ter shopping, vai vender coxinha, empadinho, sei lá, seja lá o que for. É uma coisa muito louca esse capitalismo, todo mundo só pensa nisso, é um consumismo desvairado. Então, isso que a gente está brigando aqui não importa nem um pouco para nenhum desses caras aí. Porque ele vê esse lugar aqui, olha o terreno que tem esse Ibirapuera aqui no lugar central. Nossa, vamos fazer um negócio, a gente vai ganhar muita grana aí. Olha o Ibirapuera, o tanto de grana que a gente vai ganhar. Né? É isso que eles fazem. A gente está aqui fazendo o quê? A gente está aqui fazendo o quê? Eu não tenho obrigação de fazer proposta, todo mundo falou o que quis, por que eu sou obrigada a fazer proposta? Não, eu já tinha pedido muito antes. Ó. Eu já tinha pedido muito antes. A proposta é que a gente tem que ficar lutando para cumprir a lei. Não, a gente tem que estar aqui para fazer... Os políticos cumpriram a lei, a audiência pública que ele fez exatamente por isso. Tem um problema ali que ela citou, que foi para ser concedido para a prefeitura, que é pública, é um decreto. Agora, ele concedeu para o particular, seria um projeto de lei. Então, está errado, ele vai ter que entrar com a representação para mudar. É isso que a gente está fazendo, é isso, é discutir quais os problemas que tem nesses processos de concessão. A gente está aqui para levantar todos os problemas que tem, para depois ver as soluções. Quem vai ver as soluções é o deputado Janás, que tem experiência. Eu não tenho experiência com isso. Eu só estou falando isso, que a gente é mudar uma coisa que é um direito das pessoas para um consumismo. Isso que a gente tem que barrar de qualquer maneira. Em toda a cidade, eles querem demolir todos os prédios antigos para fazer coisa de consumismo. Já até esqueci, na Rio Branco também demoliram vários prédios antigos ali. A troco de quê? De vender o terreno, e que vale muito. Ali na Cracolândia é o quê? Porque o terreno ali vale muito.
já demoliram, já construíram prédios ali. Então, é isso que a gente tem que barrar. Tem que pensar no patrimônio histórico, no patrimônio da cidade e do povo da cidade, né? Que nós temos direito ao uso desses equipamentos aí todos, que está todo mundo falando. O ginásio Ibirapuera é excelente, é enorme. Por que não tem show aí? Por que deixaram abandonar? Porque é uma recorrência em todos os prédios públicos, todos é deixar sucateado para falar, não presta, tá vendo? Aí eles vão entrevistar as pessoas, tá horrível, o banheiro está sujo, a piscina está suja. Aí, então, a solução é privatizar. Eles fazem isso com tudo, já fazem com os Correios também, com tudo que o Bay Barione estava lá. Deixaram bem abandonado e agora está em obra desde 2014. Que dia vai acabar essa obra? Não interessa, eles estão esperando alguém comprar. Eu fiz uma oferta lá para aquele terreno do lado do Parque da Água Branca. Quanto que vale? É isso que importa, gente. É capitalismo, a gente tem que lutar contra isso. Quem mais vai falar? Porque está mais que provado que não está se cumprindo nada aqui. Não, e o que está acontecendo, as pessoas não entendem. Falam assim, viver na ditadura, que na ditadura não sei o que, hoje é democracia. Mas as pessoas não entendem o que é você viver num país onde não é respeitado um Estado democrático de direito. Onde, assim como pode pegar o que é um patrimônio público e sai da cachola uma ideia e privatiza, é o que também pegar um cidadão e o que pode acontecer com ele, de ele não estar num Estado democrático de direito. E isso no Brasil hoje não está sendo respeitado. Quanto a capitalismo, veja bem, eu acho que esse não é o maior problema, porque você pega países capitalistas aí, que pega a população e educa muito bem. Por quê? Porque tem que competir com outros países e precisa de população educada para criar tecnologia, ciência e se desenvolver. Aqui, a gente está falando de um capitalismo colonialista, que é o quê? É você ter um grupinho que quer mandar, que quer ter o poder, e não precisa ter povo. Sabe? O povo aí não precisa ter indústria, não precisa ter ciência, não precisa ter universidade, não precisa ter pesquisa. Aí é o capitalismo... não é o capitalismo selvagem, é o capitalismo tosco. Pessoal, só um minuto. Olha, nós já estamos partindo para o encerramento, nós vamos fazer encaminhamentos agora. Eu só gostaria que quem não falou ainda fazer uso da palavra, mas já para encaminhamentos finais, tá? Porque nós estamos com um problema aqui de horário. Quem não falou ainda e gostaria de falar, porque senão a gente vai monopolizar um pouco aí a palavra na mão de algumas pessoas. Olha, tem uma pessoa inscrita, 2, 3. Daí a gente faz os encaminhamentos, tá bom? O Demetrio, ele pediu um pouquinho antes, aí eu vou passar para o seu Álvaro, porque eu tenho a sensação que ele vai encerrar a audiência. Tá. Entendi. Gente, tô aqui, é difícil minha posição porque eu sou repórter. A matéria que ele citou, por exemplo, do surf, da piscina de ondas, é minha. E eu fiz exatamente para provocar esse debate, né? Tipo, eu abri a matéria falando, enquanto privatiza, vai atrás de piscina de ondas. Vai porra nenhuma. O Thiago Lobo, que é o secretário junto de esporte do município, foi lá tirar foto do lado do Kelly Slater e falou que estava indo representar o Covas, estava porra nenhuma. Mas acho que fazer essa provocação incentiva o debate. E aí eu estou como jornalista e como cidadão, porque da mesma forma que eu estou aqui para noticiar, para ver o que está sendo debatido, etc., eu estou aqui também porque, claramente, minha posição é contra as privatizações, pelo menos do jeito que elas estão sendo feitas. E, na verdade, eu queria fazer, talvez nem dê tempo, mas uma provocação, principalmente para a mesa. Acho que até esse debate que teve aqui nos últimos minutos, ele é de alguma forma válido, porque claramente é uma mesa de esquerda, são pessoas, muitas de esquerda, e como o Flávio disse, são muitos grupos interessados nessa discussão. Então, tem funcionário público, tem morador, tem usuário. O morador desses dois bairros, ele não quer privatizar por um motivo. A Viva Pacaembu, ela não quer privatizar porque ela quer manter o status quo dela. Enquanto vocês estão, quem está na mesa, não quer privatizar por um outro motivo. O Flávio, principalmente, porque tem um entendimento. O Janazzi tem um outro entendimento. Como fazer essa discussão
utilizar esses atores diferentes para conseguir uma resposta que seja de interesse de todo mundo. Tinha outras coisas para falar, mas acho que isso é o mais útil nesse momento. Eu pedi aqui autorização para responder, Demétrio. Eu acho que tem um princípio fundamental aqui, que eu acho que é muito interessante. Eu vou resgatar um pouco a minha fala inicial, que é a diversidade. Acho muito legal a gente estar num auditório com pessoas com referências ideológicas diversas. Isso significa praticar a democracia. Praticar a democracia significa ouvir. Nós estamos numa audiência. Na audiência a gente ouve. A gente ouve até aquilo que a gente não concorda, né? De pessoas que têm posicionamentos políticos e ideológicos diferentes dos nossos. Mas que é possível, em cima de uma pauta específica, ter um programa mínimo e construir um encaminhamento em cima desse programa mínimo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que é possível você ter, em alguns momentos, mobilizações que envolvam grupos, até do ponto de vista político-ideológico, eventualmente até antagônicos, mas que a gente consiga convergir, né? Se a gente se ativer a nossa pauta específica. Se a gente começar a procurar onde nós somos diferentes e começar a acionar as nossas diferenças, a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente acionar aquilo que nós convergimos e naquilo que nós temos o mesmo encaminhamento, a gente consegue ter uma direção única e consegue construir a sua unidade, mesmo que seja uma unidade pontual em cima de um movimento específico. E aí eu acho que é um exercício muito legal, o exercício da prática democrática e do respeito às opiniões contrárias. Acho que é isso. Essa moça aqui, que chama Márcia, que vocês tiraram a palavra dela, a moça tirou a palavra para fazer um discurso, há 2 anos e meio nós já tivemos nessa mesma situação. Digamos que seja um carro atolado na lama. Então, há 2 anos e meio, no governo Alckmin, nós já tivemos o problema com Constâncio Vaz Guimarães. Essa moça aqui foi a única de toda essa sala que trabalhou para fazer isso. Essa moça que vocês nem sabem que aconteceu e ninguém fez nada. Essa moça, o Constância ainda não está privatizado porque essa moça trabalhou. Naquela época, a gente tinha um carro atolado. O que nós fizemos? Nós empurramos o carro atolado. Agora, o que estão fazendo? O carro está atolado. O professor disse, o direito constitucional de ter uma estrada de rodagem aqui, mas o carro está atolado, não pode o carro estar atolado. A moça fala, eu tenho toda essa papelada, todos esses documentos, mas não sei o quê, o carro está atolado. O professor contou que o gato subiu no telhado, depois de professor, não, deputado. Depois de ter contado uma porção de história trágica, contou que o gato subiu no telhado. Não sei, mas o gato subiu no telhado. O que nós fizemos aqui de concreto? O carro está atolado. Quem é que vai ajudar a desatolar esse carro? Todo mundo só está se queixando, falando que o carro está atolado. Há 2 anos e meio, 3 anos atrás, essa moça aqui foi desatolar o carro. Ela foi lá e empurrou, né? Quem é que está querendo empurrar carro aqui? Por enquanto, eu não vi ninguém. Vi muita gente se queixando. Vi muita gente falando de política, falando de capitalismo, que não sei o que lá. Mas não interessa isso. Interessa que o carro está atolado e precisamos desatolar ele. Há 2 anos e meio atrás, nós desatolamos. Por que nós não podemos desatolar? E vamos! Porque não é esse povo só que está lutando. Tem outros lugares também que nós estamos lutando. Tá? Independente disso. E, senhor deputado, o senhor sabe muito bem que acontece feira, acontece estacionamento, teve um mundial de jiu-jitsu aí, tudo isso é dinheiro que entra. Então, falar que agora que o senhor soube, que agora que o senhor vai no Tribunal de Contas, que brincadeira, isso aí nós falamos desde o primeiro dia. Né? Então, vamos ser um pouco mais honestos conosco mesmo. Quem que vai empurrar o carro? Hein? Se queixar, muita gente está se queixando. A turma do Oi é muito grande. Tá? Obrigado. Temos mais de 100 coisas fazendo além disso aqui. Só uma pergunta. O senhor tem proposta? O senhor cobrou de todos nós propostas. O senhor tem uma proposta concreta? Eu tenho. Qual que é? Mais de 140 propostas. Tá, mas, na verdade, olha, pessoal... Não, só para saber, porque nós temos encaminhamentos aqui que nós vamos... Eu anotei agora...
tem vários encaminhamentos, né? Já tem mais alguém para falar? Porque eu quero fazer os encaminhamentos da mesa para a gente encerrar. Vamos discutir. Deputado, o senhor está discutindo comigo ou não está? O senhor me fez uma pergunta, então vamos conversar. Então, a proposta eu tenho. o senhor... Mas vou contar com você. Você é político, você que resolve. Você não fez o que tinha que ser feito. Como que eu não fiz? Eu votei contra o projeto. Nós tivemos várias iniciativas. Então faça alguma coisa. O senhor está fazendo agora o quê? Nós já realizamos outras audiências públicas, nós já ingressamos com uma representação no Ministério Público, Seu nós já Álvaro. fizemos várias ações aqui. Não sei se o senhor participou, inclusive, de algumas audiências aqui. Só para Seu fazer os Álvaro, encaminhamentos, então, pessoal. Acho que era legal a gente caminhar para o final. Acho que a Márcia, que é a que mais foi defendida aqui pelo seu Álvaro, não vai se juntar. Calma, seu Álvaro. O senhor falou à vontade. Tá. Eu acho que a última coisa que dá para falar é que a gente não fez nada. Se tem uma coisa que a gente tem feito desde o primeiro dia, é combater esse projeto. Desde o primeiro dia que esse projeto teve aqui, a gente está junto. Eu chamei você, a gente se encontrou na primeira audiência sobre esse projeto no Complexo do Ibirapuera. Desde então, a gente tem lutado junto. E eu também, a gente está junto nisso, e o deputado está junto nisso também. Não é agora que a gente vai rachar e dividir e deixar de estar junto nessa luta. Pelo contrário, é o momento da gente estar mais junto e não menos junto. Então vamos empurrar o carro aqui, pessoal. Vamos empurrar. Nós temos algumas propostas aqui. Olha, a primeira delas é uma audiência no Ministério Público com o promotor, né? Nós vamos até ele porque nós vamos exigir que o MP tome uma atitude em relação a isso, ou uma ação civil, ou uma ADIM. O MP tem que entrar, tem que abrir um inquérito, isso é importante. Agora, acho que não passa mais pela Assembleia Legislativa, né? Porque o projeto foi votado, infelizmente, ele foi aprovado. Agora é importante a nossa presença pressionando. O MP funciona também na pressão. Se a gente não pressiona o MP, o promotor deixa o processo ali parado. Eu tenho várias experiências de representações que nós protocolamos, e quando você não tem mobilização, ela não anda. Quando você acompanha, outra história, ela anda. O promotor, ele pode organizar uma audiência pública como essa lá no Ministério Público, convocando o governo, convocando vocês, convidando vocês para participar. Então, existem várias maneiras de participação do MP. Isso nós vamos fazer imediatamente. O Tribunal de Contas também será acionado novamente. Nós já tínhamos acionado uma vez. Agora, em relação a essas denúncias que vocês apresentaram, tem a questão municipal do Pacaembu. Aí entra também, nós temos que acionar o Tribunal de Contas do município para investigar todas essas denúncias que vocês colocaram. Inclusive, nós podemos envolver a Câmara Municipal, lá tem a Comissão de Esportes, né? Porque é importante que os vereadores entrem também. Eles têm prerrogativa. E nós podemos aqui acionar o Tribunal de Contas também do município, sem dúvida nenhuma, mas é importante envolver a Câmara Municipal nessa luta, em relação, sobretudo, questionando o edital lá do Pacaembu, né? Mais alguma sugestão? Sugestão de encaminhamento, pessoal. Hã? Não, tudo agora, nessa semana. O Condefá. Nós temos uma ação e 2 inquéritos que foram acessados lá no MP já também. Ótimo, isso é importante. Eu acho que, terminando aqui, Vitor, formar uma pequena comissão só para fazer esses encaminhamentos, como que a gente vai operar esses encaminhamentos, porque assim, a senhora Assunção trouxe aqui uma documentação importante, né? Eu acho que agora é sistematizar as nossas intervenções junto ao MP, Tribunal de Contas Estadual e Tribunal de Contas Municipal, e mais a Câmara Municipal também. Isso para começar aqui a nossa luta. Não, na verdade, tem a nossa assessoria jurídica aqui da Assembleia Legislativa, da nossa bancada. Uhum. Não, essa questão aí nós discutimos bastante também em outras áreas. O Jardim Zoológico, quando foi privatizado, né, eles diziam, porque ele é um ônus para o Estado. Na verdade, não, o Jardim Zoológico é autossustentável.
Ele tem receita própria, lá dentro tem lanchonete, ele cobra ingresso, então ele é autossustentável. A própria fundação do Jardim Zoológico falou, olha, nós não recebemos um centavo do Estado. Então, é mais uma questão ideológica aí do PSDB. O Estado, o PSDB privatiza tudo, gente, terceiriza, faz concessão, entrega. Eles estão querendo agora, né, fazer isso com a USP, com a Unesp, montar uma CPI agora com o intuito de cobrar mensalidades dos alunos das 3 universidades públicas. Então, faz parte do DNA, da filosofia do PSDB, dos governos tucanos, de fazer isso o tempo todo. Então, não é porque dá ônus para o Estado. O Jardim Zoológico não tem nenhum ônus, nem o Pacaembu tem ônus nenhum. Né? Então, olha, mas o importante, pessoal, só para concluir, é que nós vamos disputar isso. O grande educador Paulo Freire diz o seguinte, o mundo não, o mundo está sendo. Nós vamos disputar esse espaço público que é nosso, é da população, foi construído com dinheiro público, é um patrimônio público que nós não vamos entregar para a iniciativa privada, que ela pretende lucro, ela não está preocupada com o bem-estar social, com a prática de esportes, ela visa lucro e é por isso que o governo está entregando esses 2 patrimônios na área do esporte, sobretudo para a iniciativa privada. Exatamente. Exatamente. Tem mais esporte, campeões olímpicos, são várias formas de se ganhar. Exatamente. Se chama de ouro, né? Não é oneroso, na verdade, é um investimento. Então, foi construído por dinheiro público, foi doado para a cidade, é um direito de usufruto. Exatamente. Essa é a nossa concepção de equipamento público. Quem Acho mais, que só como último encaminhamento que o Fernando falou, para a gente poder encerrar, é o encaminhamento do Fernando que eu vou dar. Pode ser? É isso. Esse foi o encaminhamento que a gente tirou antes. E o Fernando sugeriu que a gente trabalhasse talvez um vídeo, um documentário, junto com os jornalistas. Acho que o Ludens podia trabalhar um pouquinho isso e a gente pressionar um pouquinho a diretoria do complexo para que eles permitam. A gente faz o papel de pressionar eles e aí vocês construiriam alguma coisa. Acho que a ideia do Fernando não é ruim, para mostrar as condições e o que está acontecendo. Acho que o Ludens pode articular e a gente fazer uma pressão aí um pouquinho mais política para que eles permitam a entrada, que a gente sabe que é esse que tem sido o problema que os repórteres têm tido lá. Acho que esse é o último encaminhamento para a gente encerrar. Tem mais um lá. O zoológico, sim, a população local está mobilizada, nós também estamos acionando o Ministério Público, tem movimento lá organizado. Exatamente. Mas tem movimento lá também. Quem mais? Para finalizar. Dizem aqui que todos esses equipamentos são realizados com equipamentos de primeira qualidade e estrutura de apoio. Aonde está isso? Se a gente pegar fazer um vídeo mostrando que é mentira isso, a gente pode constatar o que eles estão falando. Gente, vocês estão falando que tem isso aqui, mas não é isso que está existindo. Olha o vídeo aqui, contra fatos e argumento. É isso aí. Nós vamos disponibilizar. Qual o seu nome? Paula, nós vamos. Mais do que a ata, o que nós vamos fazer? Essa audiência pública, que está sendo transmitida ao vivo e gravada, nós vamos disponibilizar na íntegra no YouTube, para que as pessoas tenham acesso e conheçam todas as intervenções feitas, inclusive essa sua última aqui. Está tudo filmado e vai para o YouTube. Né, vai ter uma matéria na TV Assembleia e vai na TV Web, também fica disponibilizado aqui em 3, 4 dias no YouTube, que vai ser uma ata viva. Mas acho que o que a Paula está colocando, acho que é uma síntese, uma coisa mais sintética, que eu acho que é legal. Que o Vitor tem feito, ele tem disponibilizado no nosso grupo de mobilização, que muitos daqui estão...
Não viu? Então, mas acho que é no WhatsApp. Mas eu acho que o que é importante é isso. A gente tem uma síntese mesmo do que foi discutido, do que foi encaminhado. E essa síntese ela é mobilizadora. Eu concordo com a Paula. Essa síntese... Vocês deixaram aqui os contatos de vocês numa lista de presença? Exatamente. Então a gente monta um grupo. Acho que você pode adicionar, Vitor, o WhatsApp de todas as pessoas para passar esse tipo de informação. Pode ser? Oi. É o monotrilho. Monotrilho. É. Nós estamos tentando aqui aprovar uma CPI do monotrilho para investigar exatamente isso que a senhora está falando. Só que a base do governo está emperrando e obstruindo a nossa CPI. Tá bom? A gente está investigando. Vamos. Então. Sim, não, é importante isso. Por isso que eu falei que tem que ter uma comissão aqui dessa audiência pública para fazer esses encaminhamentos, para eu pedir que ele receba vocês. Eu não vou sozinho, né? A comissão, eu vou acompanhar a comissão. Então é importante, Vitor, terminando aqui, as pessoas interessadas em compor a comissão da audiência pública para ajudar nesses encaminhamentos. Procurem o Vitor aqui. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, da mesa aqui, a Estela, o Flávio, o professor Riberto. Um abraço.